encontre o imóvel ideal. Na vida de notificar, use os filtros do quinto andar. Terra e Paixão, penúltimo capítulo. A fuga de Antônio La Selva foi bem planejada. Mas ao invés de fugir, ele quer vingança. Isso eu tenho que dar um troco naquela viúva desgraçada. Hoje, penúltimo capítulo de Terra e Paixão. E próxima segunda, começa a sua nova novela das 9. É tempo de renascer. Dois dias depois de sofrer bombardeios iranianos, o Paquistão revidou e fez uma série de ataques ao Irã, usando mísseis e drones. O exército afirmou que os alvos eram militantes que ameaçam a segurança do país. 9 pessoas morreram, entre elas 3 mulheres e 4 crianças. O vídeo gravado por uma testemunha mostra os destroços do vilarejo iraniano. O ataque foi operado pelas Forças Armadas do Paquistão, que declarou ter destruído esconderijos de terroristas com bombardeios de alta precisão na província de Sistão-Baluchistão, no sudeste do Irã. A imprensa estatal iraniana afirma que pelo menos 9 pessoas morreram. Os dois países são vizinhos. Eles dividem essa extensa fronteira de cerca de 900 quilômetros, onde se abrigam grupos militantes que lutam pela criação de um Estado independente. Os separatistas atuam há décadas nesta província paquistanesa, o Baluchistão. O governo paquistanês afirma que o grupo também mantém esconderijos do outro lado da fronteira, no Irã, na província de Sistão-Baluchistão. Os dois países se acusam de não agirem para conter os ataques dos insurgentes. Depois dos bombardeios de hoje, o Paquistão foi cuidadoso ao divulgar um comunicado chamando o Irã de nação irmã e dizendo que respeita a soberania territorial do vizinho, mas que as ações tentam proteger a população paquistanesa diante das ameaças dos militantes. A ofensiva é também uma resposta aos ataques do Irã de anteontem que atingiram a região de fronteira do território paquistanês. Em Islamabad, capital do Paquistão, moradores demonstraram apoio às ações militares do país. O Irã não devia ter atacado antes, diz esse homem. Não é certo duas nações muçulmanas se atacarem. Na diaria, eles assistiam pela TV a porta-voz do governo paquistanês, que anunciou que o primeiro-ministro do país encurtaria a viagem em Davos, no Fórum Econômico Mundial, devido à escalada das tensões. Essas novas ações militares geram mais faíscas na crise do Oriente Médio e colocam o Irã numa posição ainda mais delicada, já que os grupos armados apoiados pelo país estão entrando em confronto direto com grandes potências como os Estados Unidos e o Reino Unido. A China declarou que Irã e Paquistão mantêm boas relações, pediu calma e controle aos dois países. Já o ministro do exterior da Turquia disse que conversou com os governos iraniano e paquistanês. Segundo ele, ambos manifestaram a intenção de evitar a escalada do conflito. Havia uma pressão política muito forte no Paquistão para dar uma resposta ao Irã. Essa resposta veio, mas agora a expectativa é que haja panos quentes depois desse entrever entre os dois países. Os Estados Unidos fizeram ataques contra alvos da milícia Houthi no Iêmen pela 4ª vez em uma semana. Os militares americanos disseram ter destruído mísseis que estavam prontos para serem lançados. Vamos falar sobre isso agora, direto com a correspondente Candice Carvalho, de Nova York. Oi, Candice, muitos ataques seguidos contra os Houthis. Boa tarde. Oi, Alan, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, as autoridades americanas disseram que o objetivo desses ataques foi pontual, prejudicar ou acabar especificamente com a capacidade do grupo Houthi de lançar novos ataques no Mar Vermelho. Esses ataques dos Estados Unidos atingiram 14 mísseis em bases que estavam localizadas dentro do Iêmen, em áreas controladas pelos Houthis. Ainda de acordo com
sequência, uma resposta aos ataques de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. Os Estados Unidos têm feito ataques retaliatórios, né? E isso, embora o governo americano diga que não tem a intenção de aumentar as tensões, acaba naturalmente gerando uma certa tensão e uma resposta, porque a gente tem visto uma resposta do grupo extremista com mais ataques à região. Nessa quarta-feira e também nessa segunda, navios americanos, que recentemente também teve pelo menos uma embarcação atingida pelos Houthis, participou de ataques contra o grupo ao lado dos Estados Unidos, mas o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak deixou claro que a operação só foi conduzida depois que conversas diplomáticas não funcionaram. Alan. Obrigado, Candíssimo. Vamos continuar acompanhando. A situação continua tensa no Oriente Médio. Em Rafah, no sul da faixa de Gaza, um ataque israelense atingiu uma casa e deixou 16 mortos, segundo oficiais de saúde do Hamas. Entre as vítimas, havia muitas crianças. O ataque foi pouco antes da meia-noite de ontem. Hoje pela manhã, pessoas vasculhavam os destroços da casa e olhavam desoladas para a destruição. Parentes das vítimas fizeram um funeral no hospital para onde os mortos foram levados. Mais de 24.600 palestinos já morreram desde o início do conflito, que se seguiu aí ao ataque terrorista de 7 de outubro, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. Hoje, 48 caminhões com ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza pela passagem de Rafah, levando comida, água e também medicamentos. Os recursos em todo o território são escassos. Em Rafah, a população quadruplicou desde o começo da guerra, com muitos palestinos de outras regiões buscando abrigo dos bombardeios, segundo a Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Os ataques de Israel à faixa de Gaza começaram depois de 7 de outubro do ano passado, quando o grupo terrorista Hamas atacou Israel, deixou 1.200 mortos e sequestrou 240 pessoas, inclusive crianças e idosos. Hoje, 132 pessoas ainda são reféns pelo Hamas. Ataques entre Paquistão e Irã, bombardeios americanos contra Houthis do Iêmen, guerra entre Israel e o Hamas. A gente tem visto aí uma série de conflitos na região do Grande Oriente Médio. É tema para o comentarista Guga Chakra, que fala agora com a gente, direto de Nova York. Oi, Guga. Boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos. Esses conflitos, eles não são todos interligados. A única coisa que há em comum é o envolvimento do Irã, Alain. Porque os Estados Unidos não estão envolvidos, por exemplo, nos confrontos entre o Irã e o Paquistão. Israel, tampouco. Então, o Irã que estaria no centro. No caso do Paquistão, é uma coisa entre os dois, não diretamente entre os dois. O Irã atacou separatistas baluches, do Baluchistão, que estão no lado do Paquistão, do Jaish al-Adl, que é esse grupo, que supostamente teria ligações com o governo paquistanês, mas foi numa região montanhosa da fronteira de quase 1.000 quilômetros entre os dois países. O Paquistão respondeu proporcionalmente a outro grupo separatista do Baluchistão, que daí é a Frente de Libertação do Baluchistão, que opera a partir do Irã. O grupo que está no Paquistão é mais radical islâmico, o que está no Irã é mais nacionalista, são inimigos entre si, mas foram duas ações assim proporcionais, a do Irã e a do Paquistão. Então isso não tem relação com o que ocorre na faixa de Gaza. O bombardeio do Irã à Síria tem relação com o Estado Islâmico, que atuou a partir do território sírio. O Irã é aliado do regime do Bashar al-Assad na Síria. No Iraque, também o Irã fala que seria contra um alvo da Mossad no Kurdistão iraquiano. Isso é balela, mas foi contra um alvo de grupos anti-Irã que atuam a partir do Kurdistão iraquiano. O Irã é aliado do governo do Iraque, mas o governo do Iraque agiu do al-Sudani, que é o premier iraquiano, retirou o embaixador que eles têm em Teherã, para mostrar um protesto simbólico, mas para dizer que não é para o Irã seguir ferindo a soberania iraquiana. Então esse é outro confronto. Agora, o confronto que envolve mais diretamente o Irã com Israel é ali no sul do Líbano, onde o Hezbollah, que é o maior aliado iraniano, atua, tem embates contra Israel na fronteira libanesa-israelense, além da faixa de Gaza, Hamas e Israel, e claro, ali dos Houthis, que tem um apoio, mas não é tão forte, que recebe um apoio do Irã. São muitos conflitos simultâneos aí com interesses distintos, né, Guga? Obrigado pelas informações, pela análise. Abraço, bom trabalho. E o conflito
conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas também foi assunto no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O presidente de Israel, Isaac Herzog, discursou e disse que está rezando para que os suprimentos de emergência, incluindo remédios, cheguem aos 132 reféns que ainda estão sendo mantidos em Gaza. Vamos então até Davos, com a Bianca Gauthier, que tem os detalhes agora ao vivo para a gente. Oi, Bianca, boa tarde. Boa tarde para você, Alan. Boa tarde a todos. Pois é, hoje a guerra na faixa de Gaza chamou a atenção aqui em Davos. Reféns que foram soltos do cativeiro vieram pressionar pela libertação das mais de 130 pessoas que ainda estão nas mãos dos terroristas. Depois de um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, a enfermeira Nili Margalit contou que num esconderijo subterrâneo precisou tratar de reféns idosos, praticamente sem suprimentos médicos. O presidente de Israel, Isaac Herzog, se sentou ao lado de um porta-retrato com a foto de um bebê que completou 1 ano hoje em cativeiro. O Hamas diz que ele foi morto no ataque israelense, mas Herzog falou que não se sabe o paradeiro do bebê e da família dele. O presidente israelense também alertou sobre o que chamou de Império do Mal do Irã, que ele acusou de financiar grupos para desestabilizar a região. Foi mais um dia com a inteligência artificial em destaque por aqui, num painel com a participação do chefe da empresa que lançou o ChatGPT. O ministro da Economia do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse que é preciso pensar em como aproveitar a inteligência artificial para que seja uma força para o bem e defendeu que os governos ocidentais dialoguem com a China sobre padrões globais com valores democráticos. Neste momento, o ministro de Minas e Energia participa de um debate sobre transição energética. Alexandre Silveira disse que é necessária uma discussão transparente, especialmente com os países industrializados. E aproveitando a presença do chefe de comércio da União Europeia, Valdis Dombrovskis, aqui no fórum, eu perguntei sobre as negociações sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Ele, que chegou até a cancelar uma viagem ao Brasil no mês passado para finalizar o processo, agora diz esperar uma conclusão em breve, se possível, idealmente até a eleição do Parlamento Europeu, que vai ser em junho. Alan. É difícil fechar esse acordo, né, Bianca? Você arrasta aí há anos, vamos ver os desdobramentos. Obrigado, bom trabalho. O ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, disse que os Estados Unidos e o Ocidente não demonstraram o menor interesse no fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O chefe da diplomacia russa afirmou durante a conferência anual do Ministério que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, procura manter o domínio mundial e a supremacia militar, e que não quer resolver a crise ucraniana. Ele disse ainda que, para a guerra acabar, a Ucrânia precisa desistir do plano de aderir à aliança militar da OTAN. Na Ucrânia, enquanto muitas cidades começam o trabalho de reconstrução, os ataques continuam. O comando militar russo afirma ter conquistado um pequeno vilarejo perto de Bakhmut, no leste ucraniano. A Ucrânia disse que atingiu com drones um terminal de petróleo na segunda maior cidade russa, São Petersburgo. E a polícia equatoriana prendeu 2 suspeitos do assassinato do promotor que investigava a invasão do canal de TV em Guayaquil. César Soares foi morto ontem, aparentemente numa emboscada. A Sandra Coutinho tem os detalhes agora ao vivo pra gente. Vamos lá com ela de Nova York. Oi, Sandra, boa tarde. Boa tarde para você também, Alan. Boa tarde a todos. Pois é, o comandante da Polícia Federal do Equador, César Zapata, anunciou a prisão dos 2 suspeitos hoje cedo. Os detidos não foram identificados e a polícia também não informou onde eles foram presos. Mas, numa rede social, a polícia divulgou foto dos criminosos e de armas, munições e uniformes de agentes de segurança apreendidos com eles. O promotor assassinado era considerado durão no combate ao narcotráfico. César Soares era responsável pelas investigações sobre a invasão da TV estatal do Equador na semana passada e também por outros casos envolvendo chefões do crime organizado. Desde a invasão, no dia 9, o presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou estado de exceção e de conflito interno para tentar deter uma escalada de violência que atingiu principalmente a cidade portuária de Guayaquil. Na sexta-feira, Noboa anunciou a construção de 2 presídios de segurança máxima com o bloqueio do uso de celulares para evitar que os chefes das facções criminosas comandem ações de dentro dos presídios. O
ano passado com a promessa de reformar o sistema penitenciário e erguer novos presídios para conter a violência. Entre as promessas de campanha, ele sugeriu até o uso de navios para deter os criminosos. Um dia antes de ser assassinado, o promotor César Soares contou numa entrevista ao principal jornal equatoriano que teve um pedido de escolta policial negado. Ontem ele foi assassinado em plena luz do dia. O promotor César Soares foi morto a tiros dentro do carro quando chegava ao trabalho em Guayaquil, a cidade portuária considerada a mais violenta do país. Soares foi responsável pela prisão dos 13 envolvidos na invasão de um canal de TV na semana passada. Também investigava acusações de que o chefe de uma facção criminosa teria sido favorecido por juízes, procuradores, policiais e funcionários do alto escalão do governo. A procuradora-geral do Equador, Diana Salazar Mendes, disse que o assassinato está sendo investigado e que os culpados serão punidos. E completou: Los grupos de delincuencia organizada. Os grupos organizados, criminosos e terroristas não conseguirão deter nosso compromisso com a sociedade equatoriana. Na semana passada, um grupo de criminosos encapuzados invadiu uma emissora de TV de Guayaquil durante uma transmissão ao vivo. Eles mantiveram jornalistas e técnicos reféns sob a mira de armas, colocaram uma bomba no bolso do apresentador e atiraram na perna de um cinegrafista. O longo momento de angústia só terminou quando foram detidos pela polícia. Horas depois desse episódio assustador, o presidente Daniel Noboa, que tomou posse em novembro, decretou estado de conflito interno por 60 dias e ordenou o reforço da segurança das principais cidades do país pelo Exército. Neste fim de semana, Noboa visitou a emissora invadida. Ele se encontrou com funcionários mantidos reféns e viu os estragos causados durante a ação. Noboa disse: a mensagem agora é que vim ver as pessoas que foram vítimas de um ataque terrorista, pessoas que trabalham na TV e digital. Sou responsável pela segurança delas e vim expressar minha solidariedade. Essa recente explosão de violência no Equador começou depois que o chefe de uma facção criminosa desapareceu da prisão. Criminosos espalharam o terror pelas ruas da capital e de outras cidades como Guayaquil. Invadiram até uma universidade. Nos últimos anos, cartéis de drogas do México se associaram a traficantes do Equador e passaram a usar o porto de Guayaquil como uma das rotas para transportar a cocaína produzida na Colômbia e no Peru para os Estados Unidos e para a Europa. Agora fica a pergunta: como alguém está à frente do combate ao crime organizado, um cargo tão importante, tem pedido de escolta negado num momento como esse, lá no Equador? A seguir, o Ministério da Educação anunciou as datas das inscrições para o ProUni, o programa que oferece bolsas para universidades particulares. O deputado federal Carlos Jordi, do PL, é alvo de buscas em mais uma fase da operação que investiga os ataques golpistas em Brasília. Daqui a pouco. Obrigado, amor. Dá uma viradinha, dá uma viradinha. Pega o pulinho. Pega o pulinho. Que pulinho, amor. Tá pulando a boleto no meu celular, tô começando aí. Amor, olha pra mim. Relaxa. Respeita. E conta até 90. Por que 90? Porque com o crédito do Bradesco, a gente tem até 90 dias pra começar a pagar. O Uri não é o melhor crédito pra você. O dinheiro... É, tá assistindo o dia. Comemorações dos 99 anos da Chevrolet continuam. E você ainda pode comprar Tracker com nota máxima de segurança da zero. E por mais R$99, leve a versão LTC com itens exclusivos. E pra você dar um upgrade com mais robustez e tecnologia, tem a S10 com desconto de até R$40 mil. Acesse o site, descubra outras ofertas e dê um upgrade na sua garagem. Chevrolet. Empresas e fundos de investimento. Queria que pudesse trazer o panqueca pra cá. Pessoas de 60 países.
posso que não pode. Como não deixa. Vamos deixar de jogar tanto. Muito bonitinho. Com certeza ia roubar a comida do jogo de cachorro. Mega ofertas pra casa toda. É só nas lojas Quero Quero. As camas e colchões em 10 vezes sem acréscimo. Cozinha 4 peças com R$900 de desconto. Só R$152,99 mensais. Guarda-roupas 8 portas, só R$54,99 mensais. Smart TV Philips, 32 polegadas, só R$76,99 mensais. Motorola Moto G14, só R$849. Bora garantir essas ofertas. Passa nas lojas Quero Quero. Fato, a sintonia dessa galera rolou de primeira. Prazer. Michael. Prazer. Jéssica. Hoje vai que cola 2, o começo, na sessão da tarde. Fez tempo de não ver do Enem. Tá feliz com a sua nota do Enem? Então vai ficar ainda mais. Porque ela vale até 100% de bolsa na Unida. Ah, não fez o Enem? Temos condições especiais para você também. Esta semana, Ruth desiste de se passar pela irmã Raquel. Ruth, esse é o meu nome. Ruth. Ela não vai precisar mais fingir. De segunda a sexta, depois do jornal hoje, Mulheres de Areia. A Polícia Federal cumpriu hoje 10 mandados de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Um dos alvos é o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, que é um dos líderes da oposição no Congresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também autorizou as quebras de sigilo telefônico e de mensagens do deputado. A PF chegou ao Congresso Nacional por volta de 6h30 da manhã. Os agentes entraram no gabinete do deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, às 7h08, e a porta foi aberta pelo advogado da Secretaria-Geral da Câmara. Aqui, os agentes da PF buscaram documentos e equipamentos que possam ter informações e dados que ajudem nas investigações. A TV Globo apurou que, segundo a investigação, Jordi trocou mensagens com um grupo de golpistas e passou orientações sobre os atos antidemocráticos. Ele também é investigado por suspeita de fazer a intermediação para que empresários pudessem investir nos atos. Agentes da PF também fizeram buscas na residência do parlamentar e apreenderam uma arma. O deputado estava em casa. A Procuradoria-Geral da República